Sou Cris Almeida, Realtor corretor aqui em Orlando, com mais de 200 milhões em volumes de vendas vendidos para brasileiros e posso te ajudar e explicar todas as etapas que você precisa saber na compra de um imóvel aqui na região de Orlando. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês as etapas para a compra de um imóvel aqui nos Estados Unidos. Falando sobre a titularidade dos imóveis. Você pode comprar uma casa aqui sim como pessoa física, comprar no seu nome diretamente, não tem problema algum. Mas eu posso dizer para vocês que 95% das pessoas compram como LLC. LLC é como uma empresa no Brasil. Nós abrimos essa LLC para você. Normalmente, o custo de uma abertura de LLC gira em torno de $500, seja conosco ou com o contador. Mas nós abrimos a LLC para você no processo. Você não precisa abrir a LLC primeiro para comprar uma casa. Nós conseguimos que você compre a casa no contrato, o nome da pessoa física, e no processo de abertura da LLC que a gente faz em uma semana, a gente faz um aditivo, um adendo num contrato, mudando da pessoa física para a pessoa jurídica. Assim, normalmente você não perde uma oportunidade que tem no momento, esperando a empresa ser aberta. Para você ter uma LLC, o custo anual você pode ou pagar mensalmente um contador que vai te cobrar ali de $100 a $200, ou você pode pagar também uma vez ao ano para um contador fazer a declaração do seu imposto de renda. Vantagens de você comprar uma casa como LLC e não pessoa física e por que as pessoas compram a casa na maioria das vezes nesse formato. O principal deles é o imposto de sucessão. Quando você compra uma casa como pessoa física e precisa transferir essa casa para outra pessoa em um caso de falta, Deus nos livre, você vai pagar um imposto de 40%, é pesado. Na LLC você tem o Operation Agreement, que é um documento que você organiza como que você quer que a empresa proceda em casos como esse. E você consegue, com um custo muito menor, irrisório, você fazer todo o processo de transferência da casa para outro proprietário, caso venha acontecer uma fatalidade como essa. Então vale muito a pena comprar como LLC, principalmente por esse ponto. Quando você compra a casa e você pode colocar quantos sócios você quiser de maior dentro da LLC, você pode colocar, por exemplo, 5 amigos comprando uma casa, cada um com a cota de 20% da empresa. Ok? Isso é super possível. Pode comprar a esposa e o marido como proprietários da LLC. Você pode colocar a sua empresa do Brasil como proprietária da sua LLC daqui. Então, tem várias modalidades e saídas que você pode fazer. Então, quando você compra, por exemplo, num grupo de 2, 3 pessoas, o faturamento, o lucro da casa pode ser diluído entre os sócios, fazendo com que você que estava numa tabela maior de imposto de renda caia para uma tabela menor, porque você diluiu o lucro da LLC em mais pessoas. Com isso você caiu numa tabela menor de imposto de renda e você paga menos imposto. Compreende? É mais uma vantagem da LLC. E também a questão da proteção patrimonial. Quando você coloca a casa na LLC, a casa realmente está tendo acesso se tem algum problema na casa, está tendo acesso até aquela LLC. Não está indo até você diretamente. Então você pode ter uma LLC por cada casa, por exemplo. Eu não sou contador, não posso te dar legal advisor, não posso fazer isso, mas eu estou te dando experiência própria minha em relação a compras de imóvel, em relação ao uso da LLC. Se você quer mais informação, é importante sim você falar com um CPA, um contador aqui nos Estados Unidos. Eu posso te indicar um bom contador para poder te ajudar quanto a essas dúvidas e ter todas essas dúvidas sanadas com 100% de propriedade. Entendendo os custos que acarreta você ter um imóvel aqui. Você ter um imóvel aqui, você precisa considerar algo um pouco diferente do Brasil. Quem paga aqui o IPTU, que a gente chama de Property Tax, o condomínio, que nós chamamos de HOA aqui, e o seguro da casa, que nós chamamos de insurance, que ele é obrigatório quando você financia a casa, quem paga isso é o proprietário e não o inquilino, diferente do Brasil. Você tem esses custos mensais quando você tem um financiamento. Quando você tem um financiamento, na parcela já está embutido a parcela, o IPTU, que é o Property Tax, e o seguro, que é o Insurance, que o banco faz questão que antes que faça o fechamento, que eu expliquei para vocês lá atrás, você já tenha o seguro cotado e contratado. Então, na parcela está incluso parcela, IPTU e seguro, ok? Agora, o condomínio é pago por você, proprietário, também. Só que o condomínio é pago à parte, ele não está na parcela. Ok? Quando nós fazemos simulação de financiamento para os nossos clientes, nós damos a transparência de tudo que ele vai pagar. IPTU, seguro e condomínio. E, claro, a parcela. Agora, quando você compra uma casa à vista, você também tem tudo isso. Porém, o IPTU pode ser pago uma vez ou você pode também pagar mensalmente. Ele não vai ser debitado a sua parcela porque você não tem parcela. O seguro é a mesma coisa. O seguro torna-se opcional quando você tem uma casa à vista. Mas nós aconselhamos que o cliente faça seguro, porque o seguro cobre contra furacões, apesar que nós estamos em Central Florida, onde o furacão é mais leve,
mas cobre contra furacões, inundações, danos, incêndio, que possa vir a acontecer, por mais raro que seja. Falando sobre a administração de casas quando você tem uma casa aqui alugada. Quando você tem uma casa alugada para inquilino, a administração dessa casa, você pode contratar uma empresa Property Manager que faz a administração. Nós temos uma Property Manager que vai te cobrar 5% no primeiro ano e 8% nos demais. A maioria das Property Managers cobram 10%. Nós fazemos isso para realmente ajudar você, cliente, a conseguir ter um faturamento e um lucro maior, e com isso nós estamos aqui na parceria te dando uma oportunidade de valor melhor. Então você tem essa Property Manager que administra, mas se você quiser também fazer a sua própria administração, nós encontramos um inquilino para você e colocamos para você administrar e você não paga essa taxa. Também é uma possibilidade extremamente possível e temos muitos clientes que fazem isso. Nós te ajudamos com o processo de fazer o calção e o primeiro aluguel. Aqui é você paga e usa a casa. Então, normalmente, a gente pede de 1 a 2 calções para deixar ali guardado. Quando o cliente sair da casa, o inquilino sair da casa, a gente devolve mediante a inspeção, garantindo que realmente a casa está tudo ok, tudo certo. Então, nós temos essa administradora que faz todo esse processo. Você desejando administrar, nós cobramos uma taxa ali de 50% do primeiro aluguel para poder procurar ali o inquilino para você, para poder fazer todo o processo para garantir que sua casa seja alugada, fazer o contrato junto com o advogado, e se lá na frente você precisar de um apoio para poder fazer um despejo, algo raríssimo aqui, porque uma pessoa que depois que recebe um despejo não consegue mais alugar nada, mas caso venha precisar, o estado da Flórida é um estado que facilita esse despejo. Isso é muito bom. Em um mês, o cliente está fora da sua casa, com polícia lá mandando, dando tempo para ele poder sair. Então, você tem o seu calção para poder resolver caso o cliente tenha feito algum dano. Despejo quase nunca acontece, pessoal. É raro isso acontecer, mas pode vir a acontecer sim. Ainda falando sobre administração, quando você compra uma casa de férias, nós temos administradoras. Muitas e a maioria cobra 20% de custo de administração. E muitas cobram ainda $150 mensal quando a casa tem 5 quartos ou menos. Nós temos uma administradora para vocês que cobra apenas 15% e não cobra taxa adicional, para você realmente ter mais lucro nas suas administrações. Então nós temos uma administradora que vai fazer todo o processo para você. A única coisa que você vai receber é o dinheiro no bolso. Vai fazer os aluguéis, vai cuidar da limpeza, vai cuidar das manutenções, vai cuidar de tudo e vai cobrar 15% sobre o lucro bruto das suas reservas nas plataformas de aluguel de curta temporada. Então eu expliquei para vocês a casa de inquilino, onde você aluga, e nós temos a administradora que cobra 5% no primeiro ano, 8% nos demais anos, e nós temos a administradora que cobra 15% sobre o lucro bruto em caso de aluguel de férias. Falando sobre tempo de locação. Primeiro sobre casas de aluguel para inquilino. Pessoal, aonde nós trabalhamos e ofertamos para vocês, nós trabalhamos com centenas de construtoras. Casas novas, casas usadas. Nós procuramos para os nossos clientes aquilo que realmente vale a pena, que se aluga rápido e que valorize, para que vocês possam ficar mega satisfeitos e queiram comprar mais com a gente e queiram indicar a gente para outras pessoas. Esse é o meu formato de trabalhar. Eu tenho conseguido que em menos de 60 dias, 45 dias, a sua casa já esteja alugada com o inquilino por um aluguel de pelo menos 1 ano. Isso é a nossa meta e nosso propósito. E tenho conseguido sim cumprir essas metas e propósitos. Quando você compra uma casa de temporada, é importante lembrar que você vai precisar de decorar a casa, quando a casa é nova, não vem mobílias, então existe um processo de mais ou menos 2 a 3 meses de decoração para depois começar o aluguel. Aí a administradora, praticamente nas primeiras semanas, já a sua casa já começa a ser ocupada e assim vai girando e cada vez aumentando mais calendários ocupados da sua casa durante o ano e ela entra na engrenagem de giro. Quero falar sobre o tempo de construção das casas aqui. Normalmente, nós vemos com clientes que estão acostumados com o processo do Brasil de comprar um imóvel com 24 meses, 36 meses, 12 meses para entregar uma casa no Brasil. Aqui é diferente, pessoal. A construção aqui é extremamente rápida. Quando muito, nós temos casas para entregar em 6 a 8 meses, mas isso é raridade. Normalmente, as casas aqui que nós vendemos entregam em 2 a 3 meses. Agora, o que eu quero falar com vocês, pessoal, que é muito importante, é que o nosso processo de construção é extremamente diferente do Brasil. É muito mais rápido o processo. São muitas pessoas trabalhando na casa ao mesmo tempo. No Brasil é um pedreiro para fazer tudo normalmente. Aqui não. Numa casa tem várias equipes fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso facilita com que uma casa normalmente não demore às vezes nem 6 meses para ficar 100% pronta. Com isso, o nosso tempo de construção é mais rápido. Com isso, quando você compra uma casa e você precisa de pagar a entrada, o pagamento da entrada só costuma ser facilitado até a entrega da casa. Então nós estamos falando de no máximo 6 meses, com muita raridade. Normalmente casas
que vão entregar dali entre 2 a 3 meses, é a realidade maior. Falando sobre descontos nas casas. Pessoal, diferente do Brasil, mais uma vez, as construtoras aqui, elas não precisam do dinheiro do cliente para poder levantar a obra. Ela vai levantar a obra mesmo que o cliente não tenha comprado nenhuma casa no condomínio. No Brasil, você costuma comprar casa com melhor preço quando a casa está na planta. Existe muita frase, a frase comprar na planta, né? No Brasil. Aqui não é uma realidade. Você pode até comprar a casa no começo, só que é ali onde você vai ter menos desconto. É a casa que vai te dar menos incentivos, a casa que vai te dar menos descontos no pagamento de cartório, a casa que a construtora vai querer ou não vai tirar nenhum centavo do preço da casa. Sabe qual que é a hora boa de comprar a casa aqui? Ao contrário do Brasil, quando a casa está 100% pronta e a construtora não vendeu. Nós costumamos chamar essas casas de quick move-in. Essas casas é a que você tem mais oportunidade de conseguir negociar com a construtora mais descontos, pagamentos do cartório, redução um pouco do preço, tirar um percentualzinho ou dois ali do preço da casa, fazer negociações com essas casas que estão prontas. Essas casas que estão prontas, o processo de financiamento demora 45 a 60 dias. Ou seja, você vai dar um sinal, vai pagar uma parte da entrada e o restante da entrada até esses 45, 60 dias. Porém, vai conseguir uma casa com preço melhor e fazer uma negociação melhor. Entendendo o financiamento. O financiamento, ele para estrangeiros, para cliente do Brasil, o mínimo requerido de entrada é 25%. Seja brasileiro ou estrangeiro. Se você tem cidadania europeia, é a mesma coisa. A partir do momento que você é estrangeiro, o mínimo é 25% de entrada. Para americanos, investidores que já possuem uma casa aqui, o mínimo de entrada é 20%. Agora, se você está comprando a sua primeira casa como Green Card Holder ou você já é cidadão americano, você pode conseguir programas para a sua primeira casa com menos entrada, mas não tem almoço grátis. A sua parcela vai ser mais alta se você coloca, por exemplo, 5, 10 ou menos de entrada. E existe um detalhe. Quando você coloca menos que 20% de entrada, você ainda tem que pagar o PMI, que é um seguro do financiamento, não um seguro da casa, porque você sempre vai ter que pagar o seguro da casa, mas sim o seguro do financiamento, quando você dá menos que 20%, mas só se aplica para americanos ou green card holders. Agora, para você investidor do Brasil que quer comprar a sua casa aqui, você precisa aplicar 25% de entrada. Se você é americano e quer comprar a sua casa com menos entrada, é importante entender que precisa de ter 2 anos de declaração de imposto de renda em cima de lucros que sejam suficientes para financiar uma casa. Muita gente acredita que é simplesmente ter 2 anos de declaração de imposto de renda. Mas se você declarar um imposto de renda baixo, você não vai se qualificar financeiramente, mostrando para o banco que você tem capacidade de pagar uma parcela. Então é importante você realmente fazer uma declaração de imposto de renda com um valor considerável para que você consiga, sim, fazer um financiamento que pague sua parcela. Então o próximo ponto que eu quero falar para vocês é focado principalmente nos investidores estrangeiros, que são meus principais clientes, investidores do Brasil. Vocês podem financiar com 25% de entrada mínima, financiamento de até 30 anos. Hoje, em setembro de 2025, nós estamos falando de taxa de juros na média de 6,5% ao ano, quase metade do Brasil. Então tem muita oportunidade. Existem diversos modelos de financiamento. Financiamentos que você não precisa ter problemas com Serasa ou processo no nome. Se você tiver Serasa ou processo no nome, tem financiamentos que conseguem ser feitos sem isso ser um problema, porque esse tipo de financiamento vai olhar por quanto a casa se aluga na região. E a partir do valor que a casa se aluga na região, o banco entende o quanto ele vai te dar de juros. Mas tudo nessa média aí que eu estou falando com vocês, entre 6,5% a 7%, tá? Agora tem programas que se chama Full Doc, que é pedindo mais documentação, que esse pode te dar um juros melhor. Mas vai pedir carta do contador, um contador dizendo seu faturamento dos últimos 3 anos, com um faturamento bom, considerável, assinado pelo contador. Vai olhar se você tem Serasa ou processo no nome, vai olhar se você tem o dinheiro na conta por mais de 2 meses, vai olhar se você tem 12 a 15 meses de reserva. O que é essa reserva? 12 a 15 meses para mostrar para o banco que você teria capacidade de pagar as parcelas da casa. Não que você vai ter que usar esse dinheiro. Você não vai precisar de mexer nesse dinheiro de reserva e nem manter esse dinheiro na sua conta. Mas no momento do financiamento que acontece numa casa que está pronta, por exemplo, 45 a 60 dias, você pode ser solicitado a apresentar essa reserva para o banco entender que você tem capacidade de pagar as parcelas. Então você vai precisar sempre de contar com o valor da entrada, a mais de 2 meses na conta, o valor das reservas
e os valores dos closing costs e custos de cartório que eu vou explicar para vocês. Existem também, pessoal, programas até para quem está muito complicado. Por exemplo, existem pessoas que tiveram envolvimento público, exposição pública, pessoas que são politicamente expostas, que às vezes estão envolvidas em alguma situação, alguma notícia. Essas pessoas ainda assim existem programas de financiamento para elas. Porém, os juros vai ser um pouco mais alto. É um juros na média aí de 9 a 12%, que a gente chama de hard money, mas ainda você consegue financiar. Esse tipo de programa é o mais simples em relação à documentação, porém os juros também é o mais alto. Esse DSCR Loan, que eu falei com vocês, que ele não olha se você tem Serasa o processo no nome, ele olha por quanto a casa se aluga na região, hoje é o programa mais custo-benefício. Tem a facilidade de aprovação e tem também um juros bom. Então você fica aí no meio termo. O FUDOC, que é aquele que te pede mais documentações, pode te dar o melhor juros. O DSCR, que é o meio termo, esse que eu falei com vocês, que é o mais fácil, que inclusive eu utilizo para financiar minhas casas. E esse Hard Money, que seria o mais... é mais fácil, porém te dá um juros maior para você financiar rápido. É bom para quem também está querendo, por exemplo, comprar uma casa para quitar daqui a 6 meses, por exemplo. Daqui a 6 meses vai cair o dinheiro da casa e quer fazer uma quitação, vai direto no Hard Money, que você vai pagar juros somente sobre os 6 meses. E vale a pena, com burocracia bem reduzida, você consegue esse empréstimo. Normalmente o Hard Money vai te pedir um pouco mais do que 25% de entrada, pode te pedir 30%, 35%, tá? E quanto mais entrada você der, seja uma casa de aluguel de inquilino ou de temporada, a casa consegue se pagar. Falando sobre comissionamento, pessoal, vocês não pagam a minha comissão. Quem paga eu trabalho para vocês através do pagamento do vendedor da casa usada ou da construtora. Então vocês podem usar e abusar do meu serviço para atender vocês da melhor forma e eu me comprometo a entregar o meu melhor para vocês, como eu já entreguei para quase 200 clientes aqui, brasileiros investidores nos últimos 2 anos. E eu quero te ajudar você também a comprar a melhor casa, com as melhores condições, com o melhor incentivo, e eu garanto que eu vou estar sempre ajudando você a conseguir sim o melhor preço, o melhor desconto, o melhor incentivo, na melhor localização para o seu contexto, para o seu cenário e, claro, para o seu bolso. Obrigado por estar até aqui assistindo esse vídeo conosco. Foi um prazer explicar todos esses processos para você, porque um dia eu já estive no seu lugar querendo entender essas etapas e sei como é importante entender todo esse processo para poder seguir em diante na escolha da casa certa. Pode me chamar, tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, tem mais vídeos para vocês assistirem, acesse o meu Instagram que tem muito conteúdo lá e eu quero continuar aqui te apoiando em toda a sua jornada até que a sua casa esteja alugada ou você esteja vivendo na sua casa com muita satisfação.